pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui comigo no canal John Financeiro. Até o momento, o Fundo Garantidor de Crédito não tem data para pagar investidores. Isso aqui é o que traz o portal Valor Invest, ligado aí ao site Valor Econômico, né? Vamos entender o que está acontecendo a respeito disso. No primeiro momento, o FGC disse que até final de dezembro poderia já começar os pagamentos aos investidores, mas até o momento nada, e a batata quente vai sendo jogada de um lado para o outro, e ainda tem problemas em Brasília, porque com essa situação da liquidação do Banco Master, mexeu com as estruturas, mexeu com gente poderosa, né? E quem está agora aí sofrendo são os investidores com seu dinheiro preso. Isso daí que é o gargalo, pessoal, de você investir numa instituição com risco, né, altíssimo de crédito, e você só confiar no fundo garantidor de crédito. Tá? Olha o que acontece depois. Seu dinheiro fica preso 1, 2, 3 meses, sabe lá quando. A gente não tem ainda uma definição de data. Então aqui o FGC já está colocando a culpa na própria instituição, que é o Master, né? E que vai passando a batata de um lado para o outro e o tempo vai correndo e os investidores ficam, né, preocupados. Então já vamos entender o que está acontecendo ali nos bastidores de Brasília e aqui com o Fundo Garantidor de Crédito, e ainda não tem data para ressarcir os investidores. Então já considere deixar seu like, se inscreve no canal, marca as notificações no sininho e comenta aí embaixo o que você acha. No final a gente vai conversando junto, tá ok? Vamos direto aqui a essa matéria. Bem, o Valor Invest traz essa matéria no dia de ontem, 18 de dezembro, atualizadíssimo, tá, pessoal? Aqui ele fala, em nota, o Fundo Garantidor de Crédito informou que aguarda as informações do Banco Master, o Banco Master de Investimento e do Banco Let's Bank, que estão sendo consolidadas pelo liquidante. É claro, pessoal, que tem um prazo para isso daí acontecer. Eu já vi uma corretora quebrar, né, o Banco Central fazer a intervenção também. Eu já vi duas, no caso. E teve até a Polícia Federal nessas duas, né? Nos últimos 20 anos aí eu acompanhei isso quando eu trabalhava no mercado financeiro, trabalhava em bancos, e eu percebo, leva um tempinho, tá? Leva alguns meses, pode levar alguns meses. Eu acredito que foi um pouco apressada essa informação do Fundo Garantidor de Crédito, que falou que já poderia pagar no final de dezembro. Eu não achei legal ele ter falado isso, né? E a lei já chega quase no final de dezembro, as coisas já vão andando muito devagar devido às festas de final de ano, os feriados aí, e o FGC não trabalha em feriados, nem sábado, nem domingo. Então, houve um pouco de precipitação nesse sentido, eu acredito, né, por falar isso e aliviar a atenção aos investidores. E só que agora a gente vê aí a atenção dobrada, né? Os investidores ficam mais preocupados porque não tem data, porque na posição aqui do Fundo Garantidor de Crédito, tem ainda um processo de consolidação pelo liquidante. Quem liquidou foi o Banco Central do Brasil, né, instituiu uma pessoa para ali organizar toda a liquidação do banco. Isso leva tempo, porque são milhões e milhões de reais, bilhões e bilhões de reais, né, melhor falando. Então a gente precisa aí aguardar o que está acontecendo por detrás. E no meio de toda essa situação, tem mais um turbilhão que eu quero mostrar para vocês, ó. Aqui, esta é a preocupação, vieram até no nosso canal agora pela manhã perguntar isso daí que está acontecendo lá em Brasília, com o Tribunal de Contas da União se metendo agora no caso aí do Banco Master e aí cobrando o Banco Central porque ele fez isso, né? E ele está dizendo aí, o Tribunal de Contas da União, que foi uma decisão precipitada liquidar o Banco Master, e o Banco Central tem que apresentar documentos em 72 horas. Então isso aqui já está gerando um pouco de medo ali nos investidores, porque isso aqui de alguma forma, será que pode atrasar o pagamento dos investidores? Ninguém sabe, né? O ressarcimento, ninguém sabe, mas é o medo que os investidores já começam a ter por causa disso. Está virando algo já político, uma pressão política, uma pressão jurídica muito grande sobre os servidores do Banco Central do Brasil que liquidaram o Banco Master. Então eles precisarão agora até prestar depoimento, será? Precisarão agora até prestar esclarecimento a respeito disso ao tribunal. Então, se o tribunal não aceitar os esclarecimentos dele e reconhecer que foi um erro a liquidação, é complicado. Então, tá essa jogada aí, porque mexeu com muita gente grande em Brasília, a gente sabe aí dos nomes envolvidos, né? A mídia está falando isso durante todo o mês de novembro e dezembro. Então, é uma situação chata, já faz um mês que ocorreu a liquidação do Banco Master e nada se movimenta ainda. E aqui
o Banco Central agora está envolvido nessa situação complicada, a autarquia federal. Aqui tem outra matéria até do Estadão também, tá, que mostra aí que a Associação Brasileira de Bancos apoia o Banco Central do Brasil no caso Master, ou seja, está reiterando que o que ele fez em liquidar a instituição financeira foi correto. Gente, o que vocês veem de lógica aqui? A própria Polícia Federal mostrou indícios de crimes. Isso já era para ter uma liquidação só por essa situação, tá? Indícios de crimes financeiros contra o sistema financeiro nacional. Isso daí a Polícia Federal saiu prendendo até o presidente do banco, né? O dono do banco. Então, gente, é complicado. Aí agora o Tribunal de Contas da União bota para cima, né, do Banco Central do Brasil pedindo esclarecimentos a respeito dessa situação. E o tempo vai passando, né? Aí aqui a entidade diz, quem nota, obtida aí pelo Estadão, que tem confiança em todas as decisões da autoridade monetária sobre o tema. Eu fiz um vídeo mais cedo, lancei aí pela manhã, informando das consequências disso daqui, tá? O que pode acontecer após isso. Porque, na verdade, quem acionou o Tribunal de Contas foi o Ministério Público, tá? E se o Ministério Público aí receber depois uma informação do Tribunal de Contas, que ele vai julgar essa situação, repassar essa informação e o próprio Ministério Público quiser trazer aí consequências, né, penais aos técnicos do Banco Central, o negócio vai feder, gente, tá? Porque realmente aí a gente vê uma pressão política muito grande por detrás disso e o negócio estava escancarado. Como, meu Deus do céu, se a gente percebe aí que houve precipitação na liquidação do Master, como isso, se o Banco Master já vinha apresentando dificuldades financeiras há muito tempo, o Banco Central deu um tempo até aí, a gente percebe, para ele tentar movimentações no mercado, né? E a gente percebe, não ocorreram de fato as melhorias que eram necessárias e a insolvência foi aparecendo e bastava o que agora, então, o Banco Central realizar essa liquidação. Então a gente não vê nem precipitação, a gente já vê atraso nessa liquidação, porque já era para ter acontecido há muito tempo, mas na visão aqui do ministro do Tribunal de Contas, a gente percebe aí que está uma pressão muito grande sobre funcionários do Banco Central. Olha só, então o Banco Central pode até sofrer medidas cautelares que impedem aí futuramente ações desse tipo, né, de liquidação de outros bancos e instituições financeiras. Então percebam, a própria política e a justiça estão impedindo de uma instituição, né, uma autarquia federal, de realizar o seu trabalho. E a Associação Brasileira de Bancos apoia o Banco Central sobre essa liquidação porque confia que as decisões técnicas dos funcionários do Banco Central, né, realmente elas são baseadas em evidências, em fatos, e que comprovam a ilicitude de alguma coisa, que comprovam que ali estava errado, que tinha o cometimento de crimes contra o sistema financeiro, conforme a Polícia Federal aí investigou e prendeu até o dono do banco. Então, gente, é uma situação complicada e no meio de todo esse turbilhão tem o quê? Tem os investidores aguardando esse seu dinheiro. E tem investidor do Nubank, da XP, né, do BTG, tem investidor do próprio Banco Master, que a pessoa abriu conta lá, etc. Tem investidor de um monte de bancos e corretores aí ao redor do Brasil, que nem muitas vezes eram clientes do Banco Master e não tinham nada a ver com isso, só compraram por intermediação de um distribuidor de investimento. Então, gente, é complicado, são 1,6 milhão de brasileiros que estão aí aguardando este ressarcimento. E agora, será que toda essa investigação do Tribunal de Contas da União pode agora atrasar isso daqui? Pode, né, prejudicar o pagamento, né, dos investidores? Então, resta agora a gente saber isso. Tá, vamos acompanhando aqui esse caso, são cenas dos próximos capítulos, mas isso daqui é mais um desdobramento, pessoal, do que está acontecendo em Brasília. Foi um vespeiro, mexeram com um vespeiro muito grande, o Banco Central, a Polícia Federal e muita gente grande envolvida, e agora estão com pressão política e jurídica em cima do Banco Central. Isso daí é deprimente, a gente não esperava isso, e antes de acabar o ano vem uma bomba dessa, né? E que o FGC aí
não tem data para pagar os investidores ainda, e a gente espera aí que toda essa investigação do TCU não atrapalhe aqui o pagamento, né? Mas são cenas dos próximos capítulos. Vamos aguardar as próximas semanas, vamos aguardar os novos posicionamentos do Fundo Garantidor de Crédito a respeito disso. E era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Até a próxima aqui no canal John Financeiro. Valeu!